Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do nosso videocast Sem Contraindicação. O videocast da Unimed João Pessoa, onde você tem acesso a informações, dicas, conteúdos para você cuidar mais da sua saúde, ter mais qualidade de vida, mais bem-estar também. Até porque aqui o nosso propósito é promover a vida cuidando da saúde das pessoas. Esse é o 10º episódio e estamos também no 10º mês do ano, outubro, que chega com a proposta. Inclusive, já estou aqui, utilizando o meu broche para lembrar a você, mulher, dos cuidados com a saúde. A gente vai falar sobre esse assunto, sobre muitos outros aqui no nosso episódio de hoje. Mas antes de apresentar as nossas convidadas e entrevistadas, eu trago aqui alguns dados. Porque é o seguinte, todos os anos, desde o início aí da década de 1990, que durante o mês de outubro é realizada a campanha Outubro Rosa, né? Certamente você já deve ter ouvido falar que é uma mobilização internacional justamente que tem a finalidade de alertar, né, sobre o câncer de mama. Né? Um assunto muito importante que a gente vai tratar hoje aqui no nosso videocast. Para você ter uma ideia da, vamos dizer assim, gravidade, né, do problema, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama mata aproximadamente 50 mulheres por dia aqui no Brasil. É um número alarmante e por isso a importância da gente conversar e tratar sobre esse tema. E para isso, eu estou recebendo aqui duas especialistas no assunto, duas mastologistas. A gente recebe hoje aqui a doutora Tarciane Ramalho, seja bem-vinda, e também a doutora Ana Tereza Uchoa. Seja bem-vinda ao nosso videocast também, doutora. E aqui hoje a gente vai conversar um pouco sobre prevenção, cuidados, tratamento, alguns mitos, enfim, todos esses conteúdos a gente já acompanha a partir de agora, tá bom? Bom, o câncer de mama, a gente tem aqui a informação que é a primeira causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Eu fiquei impressionada quando eu vi esse número, 18 mil óbitos em 2021. E aí em 2022 a estimativa era de 66 mil novos casos diagnosticados. E a estimativa para 2025, ou seja, daqui a 3 anos, é de 73 mil novos casos. Doutora Tarciane, o que é que está por trás desse aumento? Que quando a gente olha, quando a gente fala, assusta. O que é que está por trás disso? Assusta, né? Você veja, você se assusta com esses números, mas a gente ainda não sabe se essa previsão é real, porque nós temos um período da pandemia em que esse rastreamento do câncer de mama ficou restrito. Então, só na Paraíba houve uma redução, comparando o ano de 2019 e o ano de 2020, uma redução de quase a metade no número de mamografias realizadas. Então, você imagina que o que nós podemos esperar para os próximos anos em termos de incidência de câncer de mama, de casos avançados, talvez seja mais do que esses números estejam trazendo. Então, hoje a gente tem essa previsão baseada nos dados que se vinha tendo normalmente, mas a gente teve esse impacto aí na pandemia e houve uma queda importante, teve uma restrição de exames de rastreamento, o período, sobretudo aquele período da primeira onda, que foi um período bem intenso, assim, maio, junho, julho. Nesse período houve uma queda importante no número de mamografias e esse número, embora tenha tido uma recuperação no ano seguinte, mas essas pacientes foram perdidas. Né? Essas pacientes a gente não sabe se elas foram resgatadas para rastreamento. Então, há um grupo de pessoas que talvez só entre nas estatísticas em anos mais à frente. Então, a gente realmente não sabe o que esperar pela frente. Doutora Ana Tereza, a impressão que a gente tem é que o câncer de mama vem acometendo mulheres cada vez mais jovens, vamos dizer assim. É impressão nossa? Ou realmente os estudos, os números, os dados comprovam isso? Porque a gente olha uma amiga, aí olha que é uma prima, é alguém conhecido, alguém perto e aquilo, né? E você vai vendo mulheres cada vez mais jovens
sendo diagnosticadas com problema. Isso é comprovado? Sim. Linda, você colocou uma coisa bem importante. Você falou da mortalidade, mas você falou da incidência. Antes de chegar na mulher jovem, e você colocou assim, que realmente a incidência está aumentando, a gente espera mais de 70 mil novos casos para esse ano já, 2023. Não é nem para 2025. E aí você botou um questionamento, o que é que está por trás disso? Né? Então, por que o câncer de mama está aumentando tanto no número de casos novos? E aí vamos lá, que é importante que as pessoas entendam. Primeiro ponto, não tem como evitar o surgimento do câncer de mama. Então, por mais que a gente fale assim, que tem que ser feito toda a prevenção secundária em relação à mamografia, mas a gente não evita o aparecimento do câncer de mama. Sim. Então, quando você questiona o que é que está por trás disso, por que essa incidência está aumentando e por que está aumentando em mulheres jovens, como você bem colocou, existem vários fatores que estão associados, mas não se tem nada que ratifique, né, Tássia? A gente não tem uma causa definida. Se a gente fizer uma comparação, o câncer de colo de útero, a gente tem um agente responsável, que é o vírus HPV, e eu consigo prevenir o câncer de colo. Mas o câncer de mama, eu não tenho nada que efetivamente eu aponte como sendo causador. Então, existem fatores ambientais que devem ser considerados, como a qualidade de vida, os hábitos que essa mulher ela tem que passar a adotar ao longo da sua vida, e lembrando que apenas 5 a 10% das mulheres vão ter uma hereditariedade no câncer de mama. Então, eu não posso nem falar assim, é porque você tem uma história familiar. Porque aí a grande maioria, a gente vai ter aí um público de 90 a 95% das mulheres que não tem história familiar. Então, não posso nem colocar a culpa na família como sendo responsável pelo aumento da incidência do câncer de mama. Então, o que está por trás, o que é que está fazendo esse aumento? E aí, respondendo, porque está aumentando nessas pacientes jovens, tem muita questão ambiental. E quando eu falo ambiental, ingestão de bebida alcoólica, hábitos reprodutivos. A mulher ela demora mais a engravidar, ela demora mais usando muito tempo de contracepção hormonal. Então, tem vários fatores. A alimentação não é adequada, falta atividade física, falta cuidado emocional. Então, tudo isso está por trás, mas deixar muito claro que a gente não tem um fator definido para esse câncer de mama. Ele está aumentando nas mulheres. E é uma coisa, Linda, que é progressiva. Se a gente pegar, né, Tássia, há 10 anos atrás, a gente tem uma estimativa de número de casos novos de 40 mil. Nós estamos em 70 mil. 70. Né? Então, realmente, ele vem aumentando. Sim. E a gente não tem uma causa. E as mulheres mais jovens, sim, elas estão sendo cada vez mais acometidas. E aí a gente começando esse mês de outubro, que, como eu falei no começo, né, do episódio, desde a década de 90, desde 1990, tem essa campanha, né, tão importante que é o Outubro Rosa, de conscientização ao câncer de mama. Qual a importância, doutora Tassiana, desse tipo de campanha para justamente conscientizar as mulheres, não é, nessa questão do diagnóstico precoce, por exemplo? Então, o câncer de mama ele ainda é cercado de medo, de tabus. Ainda há aquelas mulheres que escondem. Então, nos dias de hoje, a gente ainda vê isso. Essas campanhas, elas trazem à vista uma doença que muitas vezes é vergonhosa, é escondida. Hoje a gente não vê mais tanto isso, mas quando eu comecei a fazer mastologia, as pessoas se referiam ao câncer de mama com aquela doença. O nome era impronunciável. O câncer em geral, né? Mas como a gente trabalha com mama, quando se referia ao câncer de mama, se referia àquela doença, elas escondiam. Ainda a gente vê isso. A gente vê as pessoas com medo de procurar o tratamento. Sim. Então, quando você traz essa campanha, quando você traz à vista mulheres que tiveram câncer de mama, que trataram, que estão curadas, que estão com seus sonhos renovados, a vida está caminhando à frente, isso dá força para que outras mulheres que estão com medo de receber, de fazer um exame por medo do resultado do exame, que muitas vezes não dá nada, mas ela tem medo de dar aquele primeiro passo. Então, essas histórias de vida, esse novo ânimo, isso que a gente fala, os fatores de risco estão aumentando, tem muitos fatores de risco para câncer de mama associados à vida moderna? Tem
Então, as mulheres de hoje que optam por ter filho mais tarde, que tem uma série de condições da vida moderna, a obesidade e uma série de fatores que nos cercam, que aumentam o risco, também a gente pode dizer que, tratando no início, trata e fica curada. Então, o tipo mais frequente de câncer de mama, porque a gente fala câncer de mama parece que é uma doença só, né? Eu digo muitas pacientes, olha, o câncer de mama não é uma doença. O câncer de mama é o nome de várias doenças dentro da mama. São vários tipos de câncer. Então, tem vários tipos menos agressivos, mais agressivos, que você trata com quimioterapia, que você não faz quimioterapia, que você precisa operar primeiro, que você faz... Então, o leque de tipos de câncer para o leque de tratamentos é muito grande. Mas dentro que a gente tem de mais frequente é aquele que tratou no início, vai tratar, fica curada e vai reconstruir seus sonhos, fazer seus planos, seguir a vida... E a vida continua, mas precisa dar o primeiro passo. Sim. Então, essas campanhas, a importância da campanha do Outubro Rosa é essa, é lembrar as mulheres que se passou o ano todo e você não lembrou, chegou o mês de outubro, chegou o momento de você lembrar. Lembrar de cuidar de si, lembrar de fazer a mamografia, lembrar de procurar o mastologista. Então, o Outubro Rosa é para trazer a lembrança e despertar a coragem. E ela vai vendo outras mulheres fazendo essas histórias de vida de vitória. Sim. E elas tomam o primeiro passo. Vocês falaram sobre essa dupla, talvez tripla jornada da mulher moderna, não é? E aí, com isso, vem a exaustão. É administrar uma casa, é administrar a família, é o lado profissional, enfim, dar conta de tantas coisas. E, doutora Ana, a senhora estava falando que está, né, entre os fatores de risco essa exaustão também. No caso das mulheres que se olham, então deve estar assistindo e olha para a sua rotina e diz assim, mas como é que eu vou fazer aqui? Eu preciso de manhã estar assim, de tarde estar dessa forma, de noite ainda tem que organizar umas coisas. Para essa mulher, né, o que é que a senhora diria nesse momento, assim, com relação a essa rotina, essa coisa exaustiva do dia a dia? O que é que ela tem que fazer para, de repente, essa rotina... ser quebrada, né? E não virar aí um fator de risco para ela? Tem que ser quebrada, né? Na verdade, é toda uma organização, né? A gente precisa ser organizada. Então, se a gente consegue ter o tempo para trabalhar, ter o tempo para cuidar da família e ter o tempo para se cuidar, então a gente consegue quebrar essa rotina. Então, eu digo muito assim, dá tempo, né? A gente fazer a nossa atividade física, tentar selecionar a melhor alimentação, trabalhar e dar assistência à nossa família. Sim. É organização. O Outubro Rosa, como o Tassi falou da conscientização, ele começou, Linda, como você disse, na década de 90, foi uma corrida que fizeram lá nos Estados Unidos. Susan foi idealizadora e esse lacinho que a gente está usando, ela distribuiu para os corredores. Quem ia participar, para chamar a atenção, como ela queria falar de câncer de mama, então todos recebiam um lacinho. E aí, aqui no Brasil, só chegou por volta do ano de 2002. Então, a gente ainda teve um atrasozinho de 10 anos, digamos assim, para poder começar a se falar, né? Então, o Outubro Rosa tem que dizer assim para a mulher, na sua rotina, dá uma pausa e olha para si. Quando a gente fala até, você tem que fazer o autoexame, a gente nem exalta tanto o autoexame, né, Tassi? Porque a gente sabe que o tumor, a gente não quer descobrir quando palpa, mas é uma forma de incentivar, quebrar essa rotina e olhar para si. Sim. Na hora que eu faço um autoexame que eu me toco, eu estou tendo um olhar para mim, eu estou tendo um cuidado para mim. E que o cuidado vai ser expresso numa massagem que eu vou fazer, num passeio com as amigas, em sair tomar um café, em conversar. Então, realmente, não deixar a exaustão da rotina fazer com que você se esqueça de si mesma, né? Então, o Outubro Rosa lembra muito isso. Eu vou só fazer um adendo aqui. Sim. Que Ana Tereza falou do autoexame, e a gente vê muito no Outubro Rosa algumas instituições, algumas entidades valorizando muito o autoexame, né? Então, assim, foi muito importante no início, né? A gente lembra daquela campanha da Cássia Kiss, quem não lembra, né? Sim. Ela colocou os seios à mostra, acho que aquilo era década de 80, 90, acho que década de 90. Ela colocou os seios à mostra numa época que havia muito mais restrições a isso, e ela mostrou como fazer o autoexame. Naquela época era importante, né? O acesso a mastologista, a mamografia era bem mais restrito, o número de mamógrafos no país era bem menor. Então, as mulheres precisavam do autoexame.
Hoje a gente já não incentiva tanto, como a Ana Tereza falou, a gente não incentiva tanto mais o autoexame, porque ele já chega um momento que ele começa a fazer um trabalho contrário, porque a mulher não vai mais ao mastologista, ela não faz seus exames de imagem anuais porque ela palpou e não encontrou nada. Então, para você identificar, você com habilidade, a gente palpa uma todos os dias, com habilidade, a gente não vai identificar um nódulo muito pequeno, um nódulo precisa ter pelo menos mais do que 1 centímetro para a gente conseguir perceber se ele estiver bem superficial. A gente não sente no tato, o tato da gente não consegue. Então, os exames de imagens, eles se desenvolveram e estão num nível de aperfeiçoamento que consegue identificar as lesões mais iniciais. Até porque se ela conseguir, porque já deve estar num estágio mais avançado, já né? está um pouquinho maior. Então, ela teria conseguido ver isso mais cedo. Sim. É importante no sentido de você ter o autoconhecimento, como a Aninha falou. Todo ano, todo mês você está ali no banho, você se palpou, você está conhecendo qualquer alteraçãozinha diferente de pele, você já percebe, é importante para o seu autoconhecimento. Mas para a prevenção, realmente, todo ano precisa no mastologista, tem que fazer os exames. A gente estava falando agora há pouco a questão das mulheres jovens sendo diagnosticadas. Nesse caso, qual a idade? Existe idade? Ou mulheres de todas as idades, elas precisam ir uma vez ao ano para ver, para fazer esses exames, para saber se está tudo ok, como é que é? Todas as mulheres devem ter a sua consulta anual com o mastologista. A partir dos 20 anos de idade, essa consulta deve ser rotineira. Da mesma forma que ela vai ao ginecologista, ela deve ir ao mastologista para que ele faça uma avaliação. O rastreamento mamográfico, realmente ele só começa aos 40 anos, de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia. E aí a gente pode... E aquele público abaixo dos 40 anos, que é a paciente jovem que você perguntou. Então, se essa paciente vai ao consultório do mastologista e ela é avaliada adequadamente, a gente consegue sim detectar o nódulo. Nessas mulheres jovens, às vezes o nódulo ele cresce um pouquinho mais rápido e é mais fácil de ser palpável algumas vezes, né? Então, é importante sim a consulta anual ao mastologista e lá ele vai decidir qual é o melhor exame, o que se adequa melhor para ela. Será que é uma ultrassom? Será que é uma ressonância? Será que é mesmo uma mamografia, dependendo do contexto? Então, o profissional ele vai saber qual é o exame mais adequado. Eu vou trazer aqui alguns pontos que muitas vezes geram dúvidas entre as mulheres, se é mito, se é verdade mesmo, e aí vocês vão me dizendo, tá certo? Por exemplo, menarca precoce, idade aí da primeira menstruação, menor de 12 anos, e a menopausa tardia, ou seja, após 55 anos. São fatores para o câncer de mama, fatores de risco? Sim. São fatores. O que acontece aí, Linda? A gente tem que lembrar que a mama, ela tem receptores hormonais. Vou tentar falar numa linguagem mais simples para o pessoal entender. Existem receptores hormonais em todas as células mamárias que são responsáveis pelo desenvolvimento da mama. E esses receptores que recebem, então, o estímulo para duplicação e multiplicação celular, eles vão acontecer ao longo da vida. Quanto mais tempo eu tiver sob estímulo hormonal, maior a chance dessa célula multiplicar e proliferar. Então, isso se chama de janela estrogênica. Se eu tenho uma menarca, primeira menstruação, muito cedo, e eu deixo de menstruar muito tardiamente, a minha janela hormonal estrogênica ela é longa. Então, isso faz com que a minha célula mamária fique mais susceptível aos fatores de proliferação. Então, sim, é verdade. Entendi. Com relação ao uso de contraceptivos orais, de repente, também terapia de reposição, enfim, podem ser, estão nessa lista aí de fatores de risco também? Sim. Também. Pelo mesmo motivo. É quando a gente entende que as células elas são responsivas à ação dos hormônios femininos, então pelo mesmo motivo elas também ficam expostas. Aí talvez alguma mulher, né, esteja assistindo, faz uso, né, do contraceptivo oral e deva ficar se perguntando, e agora? Eu tomo, não tomo? Nesse caso, qual seria a indicação? O que é que vocês indicam? A gente está falando de fatores de risco, né? Certo. Fatores de risco não são causas. Então, os mesmos fatores de risco que chamam a atenção, que a deixam preocupada, há outros fatores de risco que também estão envolvidos e às vezes a gente não lembra. Então, a Ana Tereza falou alcoolismo,
tem a obesidade. Então, tem outros fatores de risco que também são risco. Que então, juntando tudo, exatamente. né? Tem fatores também que minimizam o risco, por exemplo, a atividade física. Então, você tem como ter um impacto também contrário ao risco. Atividade física regular, 3, 4 vezes por semana, numa intensidade boa, não é aquela caminhadinha conversando, né? Aquela, vou caminhar 20 minutos para tomar um sorvete. Não, Sim. é uma atividade física regular, 3, 4 vezes na semana, pelo menos 50 minutos de atividade física, física com carga. Então, são medidas que você pode tomar também para reduzir o risco. Então, a gente tem fatores de risco que você não tem como mudar. Você menstruou precocemente, não tem como mudar. Um fator de risco é inerente ao seu desenvolvimento. Mas a atividade física é um fator de risco que você... algo que minimiza o fator de risco que você pode acrescentar. O alcoolismo, você pode tirar também, é um fator de risco que você tem como manejar. Então, a gente vai manejando aquilo que pode manejar para ir diminuindo os nossos riscos. Nenhuma garantia. No caso do tabagismo? O tabagismo, a Agência Internacional de Câncer, ela aponta como sendo responsável pelo câncer de mama, mas nem todos os trabalhos mostram isso, não. O impacto maior é do etilismo, realmente. Tem uma publicação recente, linda, uma publicação inglesa, falando de anticoncepcional e risco de câncer de mama. Foi naquela revista Plusone. Se você fizer uma análise geral do trabalho, ele vai dizer que o contraceptivo hormonal, ele aumenta o risco de câncer de mama, pelos motivos que se colocou. Mas se você faz uma análise de subgrupo, você observa que o trabalho, ele teve impacto para aumento de câncer de mama nas mulheres acima dos 40 anos de idade, que começaram a usar contraceptivo, então, mais tardiamente. E eu tô chamando a atenção porque a nossa amiga pode estar escutando lá e achando, gente, eu tenho 20 anos e eu tô estudando, eu tô agora, eu vou fazer concurso para ser uma juíza. E como é que eu vou parar esse anticoncepcional agora, né? Então, assim, o trabalho mostrou que seriam para as pacientes mais velhas, depois de 40 anos de idade, e você tem que fazer exatamente o que Tassi falou, ver os outros fatores de risco. Quando eu quantifico o risco, ingerir bebida alcoólica todos os dias é a mesma coisa de usar um anticoncepcional. Então, tira um fator de risco e mantém o outro, né? Então, tem que ter esse cuidado para não apavorar as pessoas e achar, não vou mais usar anticoncepcional. Uma mulher que teve câncer, foi diagnosticada com câncer em outra parte do corpo, qual a chance dela desenvolver, por exemplo, o câncer de mama? Então, tem os cânceres que são bem correlatos. Eles andam quase que de mãos dadas. Então, há algumas síndromes genéticas que você pode dizer assim, teve, vamos dizer, primeiro familiar. Minha mãe teve câncer de ovário, minha tia teve câncer de ovário, então não estou preocupada com a mama, eu estou tranquila com a mama. Não, existe associação genética de alguns cânceres entre si, como, por exemplo, intestino, ovário e mama. Então, tem algumas situações em que você tendo um câncer de ovário, você pode ter um fator de risco aumentado para câncer de mama ou vice-versa. Entendi. Então, aí a importância do mastologista, né? Porque você vai buscar o mastologista, a paciente de 20 anos, que não tem nenhum sintoma, mas ela precisa apresentar essa questão também familiar, porque essa questão familiar também vai nos levar a ter um cuidado diferenciado. Então, existem cânceres diferentes que se influenciam entre si. Não é o foco do nosso programa, mas queria que vocês falassem sobre câncer de mama nos homens. Sim. Que também, enfim, acontece. Sim, acontece. Com mais raridade, vamos dizer assim, com menos frequência, né? 1%. A cada 100 mulheres com câncer de mama, vamos ter um homem com câncer de mama. É uma realmente Bem incidência menos baixa. frequência. Mas é importante falar, sim, Linda, porque geralmente o câncer de mama no homem, ele tem uma relação com o que você acabou de perguntar da questão, se já teve um câncer, vai ter outro, que é a questão genética. Então, veja só. Quando você pergunta se uma mulher já teve um câncer qualquer, qual o risco dela ter outro câncer? Aí entra o que Tassi falou, você tem que olhar primeiro a família. Será que a família dessa mulher tem casos que se repetem? E aí vale para o câncer de mama no homem. Se ele está com câncer de mama, é necessário que faça uma investigação genética, porque ele pode ter uma mutação.
Principalmente se ele tiver outros casos de outros cânceres na família, essa mutação precisa ser investigada, diagnosticada como sendo uma variante patogênica, para que seja conduzido, inclusive, o restante da família. O câncer de mama no homem, apesar de ser bem menos incidência, mas ele é mais fácil de ser diagnosticado. Sim. Como o homem não tem mama volumosa, então se surgir um nódulo, se surgir uma descarga, que é uma saída de secreção pelo mamilo, vai ser mais fácil de identificar do que a mulher. Então, apesar de ser mais raro, é mais fácil de descobrir. Entendi. Então, acontece nessa proporção, mas deixar os homens tranquilos. Eles não precisam fazer mamografia anual, participamento não é necessário. Me diga uma coisa, é possível prevenir o câncer de mama? Não. Não, né? Não. Não se previne o câncer de mama. Se aquela mulher tiver que desenvolver um câncer de mama ao longo da sua vida, ela vai desenvolver. O que a gente pode, linda, é reduzir a chance de desenvolvimento diante da presença de uma mutação genética, quando nós desenvolvemos algumas estratégias, tais como a retirada das mamas bilateralmente, Certo. que a gente chama de mastectomia redutora de risco. A atriz Isso. Nicole Kidman, se não me engano, foi a produção. Angelina Jolie. Foi Angelina Jolie. Isso, Angelina Jolie, que retirou Isso. uma forma de prevenção. Isso, ela tinha mutação genética no gene que é o mais de alta penetrância para câncer de mama, o BRCA, nós temos um e o 2. Como ela teve uma história familiar com a mãe, com a tia, e teve assim, muitas perdas, ela resolveu fazer o teste. O teste deu positivo e aí ela fez a retirada das mamas e dos ovários. Então ela foi bem, realmente, mas é uma pauta grande, linda, porque tem muitas repercussões emocionais, né? A gente acha que às vezes retirar as mamas é uma coisa muito simples, mas tem um impacto. Nem sempre a reconstrução mamária, ela é o ideal. Existem complicações inerentes ao procedimento, e eu vou deixar bem destacado aqui, é redutora de risco, não é eliminadora. Certo. Não quer dizer que retirar as 2 mamas e colocar 2 próteses de silicone, você não vai ter câncer de mama. Você reduziu o seu risco em mais de 90%. Certo. Mas ele ainda existe porque ficou pele, mamilo e areola. E abaixo dessas estruturas existe um pouquinho de tecido mamário, onde o câncer pode surgir. Quais são as situações que esse tipo de procedimento ele é indicado? A reconstrução. Sim. A mastectomia? Isso, a retirada. Nessa situação Tá, da que tem já Angelina a Jolie, mutação. tem a mutação, a paciente que já teve câncer de mama e ela quer reduzir o risco da mama contralateral. Então, sobretudo nas situações em que há mutação genética comprovada. Algumas pacientes com história familiar Certo. forte, mas que não tem condições de fazer um exame genético, um teste genético, ou não tem a comprovação genética, mas a história familiar, quando a gente faz aquela investigação, Heredograma. chama heredograma, e a gente vai pesquisar os familiares. Então, a avó teve, as irmãs da avó teve, a mãe dela teve, tias tiveram, as 2 irmãs tiveram, algumas primas. Você vai vendo aquela árvore Certo. rica e não se identificou que mutação é daquela família, até porque não se sabe não se conhece todas as mutações ainda. Sim. Então, é possível que haja uma mutação genética pelo heredograma, pela árvore genética daquela paciente. A gente vê que é um risco aumentado e não é algo que você indique. Você tem que fazer uma mastectomia redutora de risco, mas é algo que você apresenta à paciente e discute com ela, apresentando os benefícios e os riscos, porque, como a Aninha falou, não são só flores, não é a mesma coisa que colocar um silicone numa mama que não foi mastectomizada. Só uma mamoplastia de aumento, né? Para colocar só de estética. Não é, então assim, é bem diferente e algumas repercussões são, assim, chatas de lidar. Desconforto, de dor, às vezes, rejeição do implante. Então, tem muita situação que você tem que lidar, que é diferente de somente colocar prótese de forma estética. Sabe o que é que a gente tem que lembrar, linda, para quem está assistindo? Quando você faz um diagnóstico de câncer de mama, o grande medo é morrer. Sim. Né? Vamos lá, estou com câncer, então meu maior medo é morrer do câncer de mama. Mas a gente começou dizendo, o videocast, que
Tassiane falou bem isso, que quando você faz um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito alta. Então, você não vai morrer do câncer de mama. Então, veja só, às vezes o medo, eu vou tirar logo as 2 mamas, a gente escuta muito assim, faz o diagnóstico numa mama, não, tire logo tudo, doutora, tire logo as 2 mamas. Eu ainda lhe digo diferente, Anísia. Mas minha irmã disse que era melhor tirar logo tudo. A família já tirar a outra, eu digo, a sua, né? Porque se fosse a dela, eu não sei. Então é muito fácil a gente dizer a outra. Pro outro, tira né? logo É, tudo. faz Então a logo gente tem que tudo. parar e dizer assim, não, vamos conversar, vamos tirar a emoção e vamos falar na razão e nas evidências. E aí, completando o raciocínio, como o medo é de morte, então tem um trabalho que foi publicado na JAMA, acho que há uns 2 anos atrás. Os pesquisadores fizeram uma coisa muito interessante. Eles pegaram mulheres com mutação genética. Então, elas têm tipo Angelina Jolie, vamos exemplificar. Um grupo dessas mulheres fez a mastectomia igual a Angelina Jolie. Certo. Então, tiraram as 2 mamas. E o outro grupo com mutação não retirou. Permaneceram com as mamas. A diferença é que elas foram, então, acompanhadas mais de perto. Então, essas mulheres passaram a ser examinadas tanto clinicamente como exames radiológicos, a cada 6 meses, e foi incluído na rotina a ressonância dessas mulheres. Então, um longo acompanhamento de cerca de 10 anos, o que é que se observou? Sim, no grupo que não retirou as mamas, teve mais câncer de mama. Claro, as mamas estavam lá, elas tinham mutação genética, mas, observe, a mortalidade por câncer de mama foi a mesma. Aquelas que tiraram as 2 mamas, no desfecho mais à frente, morreram da mesma forma que... Claro que num percentual pequenininho. Então, o que é que eu estou querendo deixar claro? Que não é necessário tirar as 2 mamas para você ficar boa do câncer de mama. Você trata. Então, se descobre muito cedo, fica curado. Então, a gente pode estender isso até para explicar para os pacientes, para quem está assistindo, que não precisa ter medo do câncer de mama. Eu não tinha indicação de tirar as 2 mamas, eu não tinha mutação e o câncer apareceu. Você vai ficar curado, você vai tratar e vai dar tudo certo. Então, vejam que esse trabalho mostrou isso. As pacientes eram mutadas com alto risco de ter câncer. Tiveram, mas a mortalidade foi insignificante. E quando comparado com um grupo que retirou as 2 mamas. Falando ainda na questão da prótese, a prótese mesmo de silicone, né, o procedimento cirúrgico estético, vamos dizer assim, que muitas mulheres recorrem. Essas próteses, de alguma forma, dificulta na hora do diagnóstico do câncer de mama ou não tem nada a ver? Ou é possível e é tudo certo? Tecnicamente, não. Não, né? É tudo certo. Dá tudo certo. Hoje a gente está falando aqui das mulheres cada vez mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama. Aí vamos dizer que, de repente, uma jovem esteja assistindo aqui o nosso videocast e gosta de cuidar da saúde, tem essa consciência e quer fazer exames para justamente, enfim, prevenir qualquer possível problema. O que é que vocês indicariam para essa jovem, vamos dizer assim, entre seus 25 e 35 anos? No caso, prevenir o câncer de mama, sua pergunta linda. Isso. Manter um estilo de vida saudável. Diminuir a ingestão alcoólica. A gente sabe que existe uma ingestão alcoólica alta nessa faixa etária, então tentar reduzir e controlar isso. Controlar o peso. E quando a gente fala controlar o peso, tem 2 vertentes aí, a atividade física e a alimentação. Então, e fazer os exames regularmente. Aí eu lhe pergunto, que exame ela deveria fazer? Deve fazer? O exame clínico com o mastologista. Certo. E aí lá ele vai avaliar se vai ser uma ultrassonografia de rotina, se ele vai querer solicitar uma ressonância. E se essa mulher linda, de 20 anos, quiser botar uma prótese de silicone, como você perguntou, Sim. vale lembrar para ela que a prótese é colocada atrás da glândula mamária ou atrás do músculo. Logo, essa mama vai ser empurrada para frente. Certo. Então, isso não atrapalha de forma alguma a detecção de nódulo ou do câncer de mama e não vai aumentar o risco dessa mulher para câncer. Entendi. Então, a prótese não tem contraindicação nesse sentido. Entendi. Tá. E com relação a, por exemplo, a gente tem acompanhado estudos com relação à vacina, tratamentos, né, de outros tipos de câncer. Com relação ao câncer de mama, tem alguma novidade, alguns estudos que estão sendo feitos? Todo mês.
Todo mês aparece, todo mês tem estudo. Se a gente for todo mês buscar atualização em mastologia, tem. Por exemplo, vacinação, vacina com relação à doença. Não, né? assim, os estudos que evoluem muito, como a está dizendo, eles são na área do tratamento do câncer de mama. Tá. Nós não tem prevenção ainda. Isso. Volta para aqui. volta Não àquela- temos prevenção A gente ainda. não tem vacina ainda. Sabe por quê, Linda? É muito simples. Porque a gente não tem a causa. Certo. Quando a gente fala em vacina, eu tenho que identificar um agente causal daquela doença para produzir a vacina contra. É o que acontece com o câncer de colo de útero. Como o grande responsável é o HPV, então eu tenho vacinas contra o HPV. Mas como eu não tenho um responsável direto para o câncer de mama, eu não vou ter vacina para ele. Agora, existem estudos, como o Tassiane falou, diários para o tratamento. Então, os avanços no tratamento do câncer de mama, eles são assim, não tem nem como a gente mensurar. São imensuráveis, porque todos os dias tem estudo voltado para isso. Todo ano você pega um resumo do que foi de evolução científica do câncer de mama naquele ano, todo ano você muda um pouquinho a sua conduta, porque cada vez a gente está sendo mais econômico nos tratamentos cirúrgicos, tende a ser mais econômico nos tratamentos cirúrgicos, tende a ter drogas mais efetivas. Então, aquilo que se fazia antes, aquelas mastectomias radicais, que a mulher ficava só os arcos costais, aquilo já não se faz mais. Então, cada vez mais a gente está tentando tratar a doença com o mínimo de mutilação e o máximo de cura. Então, aquela ideia de que câncer de mama, eu vou perder a mama e eu vou morrer. Eu diria assim, que tem 3 medos dentro do tratamento do câncer de mama. De morrer, lógico, de perder a mama e de ficar careca. Tem essas 3 angústias acompanham a mulher. Dentro da sua prioridade, cada vez que a gente vai tirando uma, mas alguma outra vai aparecendo. E essas são as 3 que mais perturbam a mulher que recebe um diagnóstico. Primeiro, ela quer saber se vai morrer. Quando a gente diz as chances de cura e tal, já dá aquele alívio. Então, se eu for precisar perder a mama, e aí depois que faz a cirurgia, eu vou fazer quimioterapia, vai cair meu cabelo. Então, são essas 3 perguntas que mais preocupam. E cada vez mais a gente está conseguindo tratar, a paciente vai para o centro cirúrgico, trata a doença, muitas vezes retira a mama, mas ela não sai do centro cirúrgico sem as mamas, porque tem a reconstrução. E cada vez mais as técnicas de reconstrução mamária estão trazendo resultados melhores. E a gente também tem conseguido tratar com altas taxas de cura, com medicamentos cada vez. Todo ano aparece um medicamento diferente para câncer de mama e cada vez a gente vai recebendo mais chance de tratar e de curar essas mulheres. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa só para dar um recado a você que está nos assistindo. Esse é o 10º episódio do nosso videocast, ou seja, tem muito conteúdo para você assistir aqui no nosso canal, também no portal da Unimed João Pessoa. A gente já falou aqui sobre cigarro eletrônico, tabagismo, saúde do idoso, saúde da criança, saúde do coração, enfim, tem muito conteúdo para você assistir e, enfim, captar todas essas informações e dicas, tá bom? Acessa o nosso portal, lá você pode sugerir temas para os próximos episódios. Você pode, por exemplo, fazer perguntas, né? Sugerir aqui debates, enfim, participa, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Não deixe de nos seguir no canal no YouTube, né? Porque lá você recebe a notificação todas as vezes que a gente tiver aí conteúdo novo disponível. E estamos também na plataforma Spotify, ou seja, no carro, levando o seu filho para a escola ou indo trabalhar, enfim, de um canto a outro, você pode estar ouvindo aí o nosso conteúdo também, tá certo? Então fica esperto nessas questões e a gente vai ser sempre um prazer ter a sua participação aqui. Estamos também no Instagram, @Unimed João Pessoa. Manda mensagem por lá também, participa, sugere, que a gente está esperando sua participação, tá bom? Voltando aqui à nossa conversa, falando sobre diagnóstico precoce ainda. Com relação à mamografia, por exemplo, ainda é o exame indicado nesse diagnóstico precoce? Sim. Porque a mamografia, ela consegue diagnosticar, Linda, as microcalcificações, então que é uma manifestação muito inicial do câncer de mama. E aí não tem outro exame que consiga diagnosticar essas microcalcificações. Então, antes de ser
carcinoma invasivo, por exemplo, ele pode ser um pré-carcinoma, que é um carcinoma in situ. Sim. E aí a manifestação é como microcalcificação, e aí a gente consegue pegar na mamografia. Então, sim, a mamografia ainda é o exame utilizado como rastreamento para o câncer de mama, lembrando que é o diagnóstico precoce, o diagnóstico do câncer na fase mais inicial e não o não surgimento do câncer de mama. Então, nós não temos uma prevenção primária, nem uma prevenção secundária. Agora, muitas mulheres, às vezes, têm medo de fazer o exame por conta da radiação. O que é que vocês diriam para essas mulheres? Que é um mito, né? É um mito. É um mito. Olha aí, gente, é um mito. Isso, é um mito, linda. Veja só, claro, a radiação, quando a mulher é exposta a uma radiação em grande quantidade, ela sim induz câncer, né? Certo. Então, se a gente for lembrar das bombas nucleares aí, a gente vai estar muito claro, né? Muito bem explicado. Mas a quantidade de radiação que ela é utilizada na mamografia, uma vez por ano, ela é segura. Então, ela não vai levar a um câncer de mama radioinduzido. Diferente se aquela mulher fizesse mamografia todos os meses. Eu vou fazer uma mamografia por mês, com tanto medo do câncer de mama. Sim, ela iria se expor a um alto nível de radiação e aí a gente poderia falar do câncer de mama radioinduzido. Então, gente, mulheres, é seguro fazer mamografia anualmente. Não deixem de fazer, essa radiação não vai trazer mal a vocês. Na verdade, vai fazer bem, porque a gente vai fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama, quando necessário. Muito bem. Seguinte, aqui no nosso videocast nós temos o quadro Mente Ativa, em que a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados para além da medicina. Inclusive, é um estímulo, já que a gente tem falado tanto aqui sobre a questão da qualidade de vida, né? Como a questão do fator de risco, a questão da alimentação, fazer uma atividade física e tudo mais. Então, vamos dar alguns bons exemplos por aqui com as nossas convidadas. Vou começar com a doutora Ana Tereza, que, olha, gente, não para. É pedal, é natação, é musculação e nós temos imagens para provar isso. Olha aí. Olha ela caprichando aí na musculação. E é assim, disciplinada. Demais. Vai quantas vezes? Mas, linda, eu vou te falar, porque isso vem de antes, né? Olha, eu faço atividade física desde a infância. Então, vejam que na infância eu fazia dança, eu fazia voleibol, super ativa. E aí, com os 18, eu comecei essa musculação aí que vocês estão vendo. E aí, eu não parei, porque, olha, eu gosto, viu? Eu gosto. A gente precisa ter atividades que a gente goste, que sejam, né, benéficas para a saúde. Eu sempre falo isso, linda. Atividade física tem que ser benéfica. Eu amo pedalar. Você tá vendo aí? Eu faço pedal na academia, faço pedal ao ar livre, que eu gosto mais ao ar livre. Mas aí foi bem na pandemia, né? Sabe que eu tô de máscarazinha, mas eu faço porque eu gosto mesmo. E eu tenho prazer em fazer atividade física, mas quando eu recomendo uma atividade, eu sempre falo assim, linda, escolha atividade física que você goste. Não faça uma atividade física que lhe é maçante, que lhe deixa cansada. E, obviamente, eu tenho que passear também com meu esposo, hein? Não pode ser só atividade física. Sei lá, em Pipa. Em Pipa. Pra relaxar também, descansar. Pra relaxar também tem viagem. Pode ser aqui pertinho, claro. Entendeu? Olha aí, tá vendo? Tem mais registros. Então, também lá, não. Aí tem areia. Brejo. Olha isso. Aí. Capital paraibana da cachaça. Então não pode ser só atividade física, né? Tem que ser também o lazer, a viagem. Isso. Mas são coisas assim que são prazerosas, você libera endorfina, você se sente bem. Então a atividade física eu super recomendo, mas tem que ser aquela que lhe apraz. Não deve fazer uma atividade física que é uma coisa maçante. E aí a história da natação, né? Eu não tenho o registro da natação, gente, mas... Que foto linda. De João Pessoa, lindíssima. João Pessoa. Isso, eu gosto de pedalar à noite. E a história da natação que não tá aí, mas a natação não foi bem um hobby ou um desejo de fazer a natação. O meu neurocirurgião, o Dr. Christian, ele disse assim, Ana, você tem uma hernia de disco, você tem duas saídas. Ou você vai fazer a natação, ou você vai fazer pilates. Eu disse, pilates, eu não tenho juízo, que é muito tranquilo. Natação é mais enérgico. É mais enérgico. Aí ele disse, ou faz isso, ou você vai pra cirurgia. Eu disse, não, com certeza eu vou fazer a natação. Então a natação, na verdade, não é bem um hobby, mas é uma necessidade pra saúde. Mas tá vendo? Então todo dia você faz uma atividade? Todos os dias, diariamente. Seja natação, pedal? A natação são 2 vezes por semana, a musculação são 3 vezes e o pedal é final de semana. E aí na academia, quando dá tempo, eu faço o pedal lá. Entendi. É bem ativa, doutora Ana. Muito bem, parabéns. Eu gosto, linda. Aí agora eu quero saber o seguinte, doutora Tarsila, você também é adepta à atividade física? Gosta também de fazer alguma atividade? Faço. Recentemente, inclusive, eu aprendi que atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é aquilo que você faz
Você limpa a casa, é uma atividade física, Sim. varrer a casa, lavar um terraço, é uma atividade física. Mas o exercício físico é aquele que você sai para fazer o exercício Certo. mesmo, com a musculação, é a bicicleta, isso aí é o exercício físico. Então, o exercício físico faço. Não com essa mesma empolgação, entendeu? Então, assim, Minhas filhas são assim como tá. eu faço porque eu botei na minha cabeça que quem faz o que gosta é criança, adulto faz o que tem que fazer, né? Então, assim, eu faço porque eu sei dos benefícios, não tenho alegria de fazer, então eu acordo eu sou de acordar cedo, né? Sim. Então, 4h30 da manhã eu levanto e faço a minha atividade física. Não faço diariamente, faço 2 vezes na semana, de 5 às 6. Pronto, é o meu horário ali, porque também se eu deixar para fazer qualquer outro horário, eu vou achar alguma coisa para colocar naquele horário da atividade. Mas 5 da manhã não tem, eu não acho nada, então é a hora que eu faço o exercício físico. E aí eu faço um vôlei no meu prédio. Olha aí. Eu vou até compartilhar depois o link para as minhas amigas do vôlei. Que legal. A gente chama vôlei terapia. E a olha gente aí. faz um vôlei no prédio. Eu sou a que joga pior. Mas tudo bem. Ela disse assim, desde pequena que eu faço esporte, não sei o que. Eu olhando, eu digo, eu era daquelas que Ana Tereza não ia querer do time. Que ia ficar no banco. Eu jogo péssimo. E aí inventaram esse jogo no prédio. Eu achei que eu não vou fazer, não vai me liberar muitos traumas de infância. Daqueles que você era a última a ser escolhida. Quando vai selecionando o time, Esse né? tipo de coisa. Continuou do mesmo jeito. É tanto quando tira o para o ímpar lá no prédio Certo. e a que perde, eu digo, eu vou lhe privar do constrangimento, eu já vou logo pro seu grupo. Porque você vai ter que me escolher por último. Aí eu já vou logo pro grupo dela. Entendi. Mas eu faço, eu me divirto, né? Assim, as meninas trabalham também a solidariedade comigo, Sim. porque me aceitam ali Olha jogando aí. ruim mesmo. Tá vendo? E a gente se diverte. No final, eu tenho um super prazer de Olha fazer aí, o você vôlei tá vendo? jogando ruim como eu jogo. Mas eu tenho prazer de fazer, a gente se diverte, a gente ri. Aqui e ali eu acerto uma bola, pronto. Ontem eu fiz um ponto, foi o primeiro ponto do mês. Olha aí, tá. Foi maravilhoso. Assim, todo mundo comemorou. O melhor é a alegria que elas ficam. As minhas amigas ficam tão alegres quando eu faço aquele gol, elas torcem por mim, apesar de tudo. Então, assim, Olha aí. é por isso que é vôlei terapia. Tá Para mim é vendo? terapia mesmo. Eu me divirto, faço o exercício físico, que é 1 hora, assim, a gente treinando mesmo. sim. E é uma terapia também. Eu vou fazer um momento social aqui do nosso videocast, porque a doutora Tassiane, ela é esposa do doutor Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa. E ele veio aqui já em alguns episódios, doutora, e né, no quadro Mente Ativa, ele, não, eu vou para cavalgada, eu vou treinar, eu vou pro pedal, eu vou não sei o quê, que ele falando, a gente ouvindo ele falando, a gente cansa, entendeu? E a senhora acompanha esse ritmo ou fica mais, não, vá, eu fico aqui administrando, porque não é brincadeira não, é pique e tem que ter disposição suficiente para acompanhar, não é? Eu fazia o pedal com ele. Logo no início, quando começou o pedal, foram 2 bicicletas, logo nós começamos juntos. E aí eu tive uma experiência muito, assim, que me chateou com o pedal. Meu filho do meio era pequeno, ainda era bebezinho, e aí ele teve uma febre, já tinha tido uma convulsão febril, e a gente estava no pedal e estava distante. A gente estava assim, não sei nem que nome é, de Jacarapé, Igarapé, eu não sei nem que nome dá, mas indo lá para Penha, depois da Penha. Jacarapé, isso. Estava muito depois daquele dali. Uhum. E aí liga, depois de tentar me ligar, porque não tem sinal por ali, aí conseguiu, aí a minha funcionária liga e disse, olha, ele está com febre. E aquilo me angustiou, porque há pouco tempo ele tinha tido uma convulsão febril, e eu precisava voltar, mas que a bicicleta chegava. Então, aquilo me deu uma certa angústia e terminou que a gente conseguiu chegar, não me lembro, chegou na casa da irmã dele, que me cedeu o carro e eu fui para a casa de carro. Mas aquilo me gerou uma certa angústia, logo em seguida eu engravidei do 3º filho, foi a oportunidade, eu vendi a bicicleta e eu nunca mais voltei, sabia? Entendi. Por conta dessa, eu toda vez vou pedalar, senão é muito demorado. Não, me leva muito, eu arrudei aqui, mas eu não quis mais fazer depois disso. Mas os meninos já estão grandes, não tem justificativa mais não, já dá para voltar. Tá né? vendo? Já dá pra... Olha a promessa feita aqui. Olha aí. Mas aí nós temos imagens também, doutora Tassiane, fazendo aqui
tendo o momento dela também, e eu soube, inclusive, que a senhora canta, que é uma beleza. Divinamente. A voz dela é belíssima. É? Canta muito bem. É linda a voz dela. Obrigada. E é um dos seus, É vamos verdade. dizer, hobbies. Eu pedi para ela fazer um canto num dos simpósios, mas não consegui ainda, mas vou conseguir. Olha ela cantando. A sou gente tem tímida. som, produção, dela Eu vou cantando. Olha aí, ela cantando. Esse foi um vídeo que a gente fez em homenagem, assim, em respeito às vítimas de Covid e assim também em celebração aos que foram curados da pandemia. E nós fizemos esse vídeo. Foi um vídeo, é uma música de agradecimento a Deus, de exaltação a Deus. E foi um momento muito, muito difícil. E esse vídeo traz esperança. Sim. Mostra momentos bem delicados da pandemia, mas ele termina mostrando casos de pessoas que foram curadas e a alegria de ter vencido a Covid. Legal. E todos que estão são médicos, todos os que estão tocando, eu, o Walter, tem Christian, o neuro de Alainha. Então, todos que fazem parte são médicos. Tem Sasha, tem no teclado Diego, que é anestesista. Uau, na bateria Luciano, que é anestesista também. Lá no final do contrabaixo, Sasha, que é cirurgião. Então, são todos médicos, a gente quis trazer essa humanidade também do médico que ali se dedicou na linha de frente, mas que a gente tinha esse lado também. É muito emocionante. Esse vídeo vale a pena passar com áudio, porque é muito bonito. Olha aí, tá vendo? E você canta com frequência? Eu canto na igreja. Na igreja, certo. Nós somos da Primeira Igreja Batista e nós temos uma escala de grupos que cantam na igreja. Eu tenho o meu momento também. Eu, Walter, somos 5 mais ou menos na banda que a gente chama. E a gente tem esse momento na igreja. Então, e é um momento que você também... Eu acho que a atividade física, a espiritualidade e o lazer, essa tríade aí é imbatível para a saúde física e mental. Entendi. Tem que ter. Eu tenho muito esse lado aí da espiritualidade. E a gente, eu e Walter, nós tocamos na igreja. Que bom. Bom, é isso. Conhecemos aqui um pouquinho das nossas convidadas. Vamos voltar ao nosso tema principal para falar agora sobre tratamento, né? E aí eu queria saber de vocês quais são hoje os tratamentos disponíveis para o câncer de mama. Ele vai, Linda, desde a cirurgia até as drogas, né? Vamos chamar assim. A primeira coisa que é importante a gente deixar muito claro: o tratamento do câncer de mama, ele é individualizado. Então, nunca o tratamento que a minha vizinha fez ou que a minha tia fez vai ser o mesmo tratamento. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar bem definida, tá? E aí, as cirurgias, elas são as mais diversificadas possíveis. Tassiano já colocou hoje. Cada vez mais a gente faz cirurgias de menor extensão. Certo. Então, antigamente eram mastectomias, retiradas completas da mama. Hoje a gente faz cirurgias menores, cirurgias conservadoras, retirando parcialmente a mama na grande maioria das vezes e fazendo a simetrização, que é uma cirurgia oncoplástica, que o mastologista ele executa. Depois da cirurgia aí vem os tratamentos que a gente chama de terapias sistêmicas, onde estão as drogas de quimioterapia, imunoterapia, e tem uma gama de tratamento. E a gente fala da radioterapia, que também não vai ser realizada em todos os casos. Casos em que a gente conserva a mama, a radioterapia sempre vai estar associada. Então, como a gente faz cirurgias menores, com menos extensão, a radioterapia ela passa a fazer parte com mais frequência. Certo. E temos, por último, a endocrinoterapia, que são os famosos comprimidinhos, que as pacientes vão ficar tomando por um período aí maior, às vezes até 10 anos. E aí eu volto a dizer, é individualizado. Pode ser que o comprimido sirva para Maria, mas não sirva para Marcela. Sim. Então é totalmente individualizado hoje o tratamento do câncer de mama. Olha aí, tá vendo? Para todo mundo ficar atento aí, não ficar com essa história, né? Ah, porque minha irmã disse que era melhor. Isso. Bom, queria agora conversar sobre um projeto, vamos dizer assim, que une também a questão da solidariedade.
né, que é o Mãos que Apoiam. A doutora Tassiane participa, né, de um projeto do Instituto Unimed João Pessoa, que é o Instituto de Responsabilidade Socioambiental da Unimed, voltado justamente para mulheres, não é, com risco de câncer de mama. E esse mês vai ser lançada, então, a 4ª edição, que começou em 2020, ainda na pandemia. Me conte como foi esse começo do projeto, como é que ele está hoje. O projeto Mãos que Apoia, ele faz parte do Instituto Unigente, que é a vertente social da Unimed João Pessoa, e ele conta com a participação de mastologistas que são cooperadas da Unimed, e essas mastologistas atendem um grupo de mulheres que não têm acesso, a facilidade de acesso aos serviços de saúde. Então, no início, o Instituto Unigente dava apoio a uma comunidade que é próxima ao Hospital da Unimed, que é a comunidade São Rafael. E aí, no início, a gente começou com poucas mulheres que eram selecionadas, havia critérios de seleção, sobretudo as mulheres que estão na faixa de maior risco, entre 40 e 65 anos. Então, eram selecionadas essas mulheres que tinham alterações no exame, ou que há muito tempo já não fazia exame, ou que tinha alguma queixa. A gente tinha alguns critérios para selecionar um grupo mais direcionado de mulheres que podiam se beneficiar. Certo. Então, no primeiro ano, nós começamos com, acho que 8 mulheres, depois foi ampliando, e nós chegamos, acho que no último, a 15 a 20 mulheres foram atendidas, algumas delas com suspeita de câncer, mas que tiveram o benefício da ajuda da Unimed de fazer biópsias, certo, de fazer exames complementares, e aí dessas que tinham risco de câncer, nós tivemos a grata surpresa de não ter esse diagnóstico, mas elas ainda iam percorrer um longo caminho. Entendi. Até conseguir chegar a isso daí. Então, mas nós damos esse suporte a essas mulheres, e em outubro, principalmente em outubro, a gente faz um grande recrutamento. Acho que na edição do ano passado, aquele auditório estava cheio de mulheres, que aí a gente faz uma triagem inicial, certo, logo no Outubro Rosa, e depois nós selecionamos as que têm necessidade de manter um acompanhamento, e aí nós atendemos nos nossos consultórios sem custo para elas. São atendimentos de cortesia para essas mulheres. Quantas mastologistas participam do projeto? Atualmente são 4 mastologistas que certo, participam, mas está aberto. O programa está aberto a todas que queiram. As mastologistas que estão ouvindo o podcast, que depois quiserem participar, é só procurar o Instituto Unigente. De onde surgiu a ideia? Quem teve a iniciativa de vamos fazer aqui? O próprio Instituto. O Instituto começou porque já dava apoio às mulheres. Na verdade, a Unimed já abraçava aquelas mulheres, os moradores da comunidade de São Rafael. As certo, crianças. Tem um coral belíssimo que é composto por crianças da comunidade. Então, já abraçava aquela comunidade. E aí se lembrou, né? Veio a lembrança de que o Outubro Rosa poderia ser o momento de também dar apoio a essas mulheres que estavam na faixa etária de maior risco. Sim. E aí começou, então, o projeto Mãos que Apoiam. Começou bem pequenininho e cada vez vai aumentando mais, vai chegando outros profissionais que vão também acolhendo, e a gente vai ampliando. E participar de projetos assim deve ser, né, bem importante, significante, né? É importante porque legal, às vezes a gente vê mulheres que com 50 anos, 60 anos, que nunca fizeram o exame, nem sabiam o que precisavam fazer. Mas alguém foi lá na comunidade, recrutou as mulheres de uma faixa etária X e disse, olha, vocês têm que fazer exames. As que não tinham acesso à saúde, às unidades de saúde da família, à atenção primária, elas foram recebidas ali no projeto. Entendi. Então, as que estavam descobertas foram atendidas no projeto. Então, é uma forma também da gente dar esse apoio à população mesmo, né? Essa contribuição para a sociedade. A gente está chegando no fim do nosso episódio, mas antes da gente encerrar, estamos aí no mês dedicado, né, a falar, a levar informações e conteúdo sobre o câncer de mama. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as mulheres
que estão nos assistindo, né, independente de idade, com relação a esses cuidados, com relação não só ao cuidado com a saúde, mas a rotina, tudo que a gente conversou aqui. Então, que mensagem final vocês deixariam para essas mulheres? Então, eu quero dizer assim para quem está nos assistindo, que a qualidade de vida que você adota como estilo de vida, ela tem uma repercussão não só na saúde mamária, como a gente conversou aqui, mas na sua saúde como um todo. É importante a gente lembrar que a doença que mais mata as mulheres, depois que elas param de menstruar, não é o câncer de mama, são as doenças cardiovasculares. Então, uma doença cardiovascular está relacionada ao seu sedentarismo, à sua obesidade. E vocês vejam, quando eu passo a enxergar dessa forma, eu estou me cuidando de uma maneira geral. Isso sim vai impactar na mama também, porque aí você vai ter uma qualidade de vida melhor e entra como fator de proteção também para as mamas. Isso é importante. E a segunda mensagem, linda, que eu quero deixar é assim: não precisa ter medo, tá? O medo, ele atrapalha porque evita, ele impede, na verdade, ele é um empecilho para que eu vá procurar um profissional, para que eu faça um exame, para que eu faça um diagnóstico precoce. E aí, quanto mais precoce esse diagnóstico for feito, maior a chance de cura. Então, não precisa ter medo. Se foi feito um diagnóstico de câncer de mama, você vai ser tratada, você vai ser assistida e você vai chegar à cura do câncer de mama. Só precisa que ele seja feito o diagnóstico na fase mais inicial. Então, eu sei que o medo é natural, o medo é normal. Eu digo sempre assim, Jesus estava no barco, as ondas vieram e os apóstolos que estavam vendo os milagres que Jesus fez tiveram medo. E acorde, acorde, Jesus. Você não está vendo que a gente vai morrer, que as ondas vão nos jogar ao mar? E eles estavam vendo Jesus fazendo milagres todos os dias. Então, o medo faz parte. Mas a gente precisa controlar, entender que tem um Deus que cuida, que está nos orientando. E se a gente faz a nossa parte aqui, se a gente faz os exames, se a gente se cuida, vai dar tudo certo. É calma, é ter paciência, confiar na equipe que está ali assistindo e que vai tudo fluir bem, vai dar tudo certo. É isso aí. Vou só complementar muito pouco, você falou tudo. Câncer de mama não é uma sentença de morte. Então, a gente tem que entender isso daí, né? O diagnóstico do câncer de mama não é uma sentença de morte. A gente tem, como a Ana Teresa falou, um leque de possibilidades de cura. E o que a gente vê é isso, mulheres que são curadas, que ressignificam a vida e elas vão viver bem melhor no pós-câncer, no pós-diagnóstico do que viviam antes. O que elas mais precisam nesse período é de uma rede de apoio que dê a elas esse suporte para que elas passem essa fase. Então, eu costumo dizer às minhas pacientes o seguinte, que o tratamento do câncer de mama é uma guerra com várias batalhas. E a gente vai vencendo uma batalha de cada vez. Então, se primeiro vai precisar fazer a cirurgia, então nós só vamos pensar na cirurgia agora, porque a batalha é da cirurgia. Depois vai precisar fazer uma quimioterapia, nós vamos pensar na quimioterapia depois. Agora só nós vamos batalhar a cirurgia. O que é que a gente precisa para ganhar cada batalha? A gente precisa de uma imunidade boa, um emocional equilibrado e de uma rede de apoio que nos dê esse suporte para cima. O que é a rede de apoio? Mãe, irmã, pais, né? Pai, mãe, irmã, irmãos, esposo, principalmente. O que a gente tem visto, o que eu tenho visto, que a coisa mais dura que eu vejo no diagnóstico e tratamento de câncer de mama são as mulheres que passam por toda essa situação e são abandonadas pelo seu companheiro, pela pessoa que ela esperava que desse mais apoio a ela. Então, e da mesma forma que me traz super felicidade quando eu vejo uma esposa acompanhando, dando força, dela chorar porque, e agora? E a minha mama? E ele diz, eu não quero saber de mama, eu quero você. Eu quero você do meu lado, eu preciso da sua mente, das suas ideias, da sua companhia, da sua força com os filhos. Então, o que a gente precisa quando está acompanhando um paciente com câncer de mama é esse apoio e elas precisam. Então, é importante para as pacientes a gente dizer, tenha força, tenha de bom ânimo, como Jesus falou, do mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Mas a rede de apoio é importante para ajudar
nesse ano. Então, eu convoco a família, Também, os né? companheiros, os amigos a colocar essas mulheres para cima, porque é uma batalha de cada vez. A gente ganha uma batalha, outra, depois a gente ganha a guerra. Muito bem. Obrigada, viu, pela Eu que participação. agradeço, Linda. Até a próxima. E obrigada a você também pela sua companhia. A gente espera ter ajudado, colaborado de alguma forma, né, para você de repente ter aquele estalo, começar a se cuidar mais, procurar também, né, um especialista para cuidar mais do seu bem-estar, da sua saúde. Tá bom? Lembrando que nós estamos aqui no YouTube, vai lá seguir o nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos. Estamos também no Spotify, tá? E aí fica mais fácil de você ouvir o nosso conteúdo aqui no videocast. E também tem o nosso portal, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Lá você assiste os nossos conteúdos, sugere temas, faz pergunta, interage conosco. Vai ser muito bem-vinda a sua sugestão e a sua participação também, tá bom? Um abraço a todos, obrigada pela companhia e até o próximo episódio.